cara que fez muita gente feliz, né, Fefita? Muita gente. O Gugu, aliás, era considerado sucessor do Silvio Santos. E o próprio Silvio Santos acompanhou de perto a situação do Gugu, tão logo soube do acidente. De início, quando a notícia saiu, não parecia nada grave, mas o Silvio Santos fez questão de ligar para o produtor mais antigo do Gugu. O Gugu, de fato, tinha gente que acompanhava ele ao longo das décadas, tanto que seu diretor, Homero Salles, que o acompanhou em uns programas de domingo, foi para Orlando junto com a família dele para acompanhar de perto. Silvio Santos acompanhou passo a passo e está arrasado. Ele providenciou, pediu para o SBT, inclusive, providenciar uma vinheta em homenagem ao Gugu, tão logo soube da gravidade do assunto. O corpo do Gugu ainda não tem prazo para ser liberado lá nos Estados Unidos. Os órgãos vão ser doados, ele pode beneficiar até 50 pessoas. E vai ser liberado só depois que todo esse processo for feito. Nos Estados Unidos, a liberação dos corpos demora um pouco mais do que no Brasil. Então, não há previsão de chegada do corpo dele ainda, não deve ser nesse final de semana. A gente só deve saber durante essa semana quando vai acontecer, de fato, o funeral dele aqui no Brasil. A gente tem uma coincidência muito macabra envolvendo o Gugu também. Para você que não lembra ou não acompanha o noticiário de celebridades, no dia 3 desse mês, um hacker invadiu o perfil do Power Couple, que é um dos programas que ele apresentava lá na Record. Esse hacker publicou uma foto do Gugu, dando conta de que ele teria morrido de um infarto. Claro que não era verdade, Gugu foi vítima dessa fake news e publicou em seguida uma foto de Singapura, onde passava férias, dizendo que estava num dia ensolarado e estava tudo bem. Mal sabia ele da sina que o esperaria 20 dias depois. O Gugu começou a carreira como contínuo. Para você que não sabe muito sobre a carreira dele, ele era muito fã do Silvio Santos, quando o Silvio Santos ainda trabalhava na TV Tupi. E ele escrevia cartas constantes para o Silvio Santos, dando várias sugestões sobre o programa dele. Com quantos anos isso? 14. 14 anos. Posteriormente, ele dava ideias de formatos de programa para o Silvio Santos. Ele encheu tanto o saco do Silvio Santos, vamos dizer assim, com as cartas que ele mandava, que o Silvio resolveu contratá-lo e ter as sugestões do Gugu de perto. Começou como office boy e tão logo o Gugu virou apresentador, ele já fez muito sucesso. O Silvio Santos adquiriu a TVS e deu a ele a sessão premiada, que era uma sessão de filmes com direito a sorteio de prêmios. Em 1982, um ano depois, fez já um dos formatos que o consagrou e que tem provas que são lembradas até hoje, o Viva a Noite, que ficou no ar por 10 anos. Durante os anos 80, ele comandou vários formatos, como Cidades contra Cidades, TV Animal, que envolvia bichos, questionamentos sobre a natureza. Ele também chegou a apresentar o Roletrando do Silvio Santos. Nos anos 90, comandou Passa ou Repassa, que está no ar até hoje, dentro do Domingo Legal, programa que ele comandou e consagrou lá no SBT. Fez ainda o Sabadão, Sabadão Sertanejo e alguns programas que envolviam paradas de sucesso. A carreira musical do Gugu, ela é também de empresário, uma vez que ele lançou grupos como Dominó, Polegar, Banana Split e também lançou discos infantis e vários licenciamentos de brinquedo também. Quem não lembra da Toca do Gugu, do Pula-Pula do Gugu ou até mesmo dos gibis envolvendo o Guguzinho. Nos anos 90, ele consolidou a audiência do SBT no domingo com o Domingo Legal, fazendo frente aos números atingidos pelo Silvio Santos depois que o Domingo Legal ia ao ar. Gugu fez tanto sucesso com o Domingo Legal que chegou a incomodar a Globo, chegou a vencer o Faustão por várias semanas consecutivas, levou a Globo ao desespero, como alguns críticos da época definiam, que... Enfim, teve alguns episódios da Globo que são lembrados até hoje por causa da concorrência do Gugu. Alguns deles são o sushi erótico, considerado infame, quando uma mulher nua se deitava numa mesa e galãs da Globo comiam sushi sobre o corpo dela, ou o Latininho, um sósia do Latino que tinha necessidades especiais. Logo depois, um grande debate sobre o mundo cão se iniciou por causa da tal guerra do domingo. Afinal de contas, era sempre axé, nudez e polêmica. Apesar de todas essas críticas, o Gugu tinha um programa muito ancorado no jornalismo. Tinha lá um helicóptero ao vivo com a Silvana Killen, mostrando tudo o que acontecia na cidade. Então ele era alguém também muito ligado ao jornalismo. Apesar do escândalo do PCC, que foi desmascarado pelo Marcelo Rezende na época, o Gugu continuou com um passe muito alto na TV. Não por acaso deixou o SBT rumo à Record com as bênçãos de Silvio Santos por um salário milionário. Ele foi para a Record ganhar 3 milhões mensais durante 5 anos, os 5 anos em que ficou aos domingos.
De lá migrou para as quartas-feiras, onde teve um programa com grandes reportagens extensas, entrevistou o Mr. M, o Walter Mercado e depois passou a se dedicar a formatos de reality show, até mesmo para ter mais tempo para a família. O Gugu continuava um empresário muito profícuo, estava à frente da GGP, a produtora dele, que emprega muita gente até hoje e também produz material para outras emissoras de TV. O programa dele, o Canta Comigo, como eu falei antes, segue gravado, deve ficar no ar até 4 de dezembro, até mesmo como homenagem a ele. No meu blog, lá no jp.com.br/Fefito, tem mais informações sobre a morte do Gugu, que caiu enquanto mexia no ar-condicionado, sobre a carreira do Gugu e também sobre o futuro de seu programa na Record. O Gugu tinha ainda 2 compromissos na Record para cumprir esse ano. Um deles era o Família Record, que é o tradicional amigo secreto entre os apresentadores da emissora, e o outro seria um especial de fim de ano do Canta Comigo. Agora, infelizmente, a participação do Gugu não será mais possível. Fefito, obrigado pela tua participação aqui no Jornal da Manhã. O Fefito que está diariamente, de segunda a sexta, no Morning Show aqui na programação. Eu que agradeço, contem comigo, qualquer informação nova sobre o Gugu, entro ao vivo na programação, assistam o Morning Show na segunda-feira e vamos homenagear o Gugu. Obrigada, Fefito. Agora